speaker. Daí ele vai focar no speaker. Perfeito. Então, pessoal, sem mais delongas, a Ana Bezerra Felício é mestra e doutoranda em Linguística na Unicamp, com ênfase em estudos clássicos latim. Ela realiza uma pesquisa sobre as emoções na antiguidade em relação com a filosofia estoica de Lúcio Aneu Sêneca. Atualmente se encontra em Nova York para o seu estágio doutoral na New York University e está diretamente, então, de Nova York falando conosco hoje. E é uma das fundadoras do projeto Agostinhas, que considera ser um lugar de amizade e esperança para quem enfrenta as dificuldades do racismo. Então, Ana, a palavra é toda sua. Vamos ter uma apresentação. Ela geralmente dura em torno de 40 minutos, embora, se necessário, também podemos usar mais tempo. Depois a gente realiza, então, uma conversa com as perguntas. Muito obrigada, gente. Estou muito feliz por estar aqui e também por falar um pouquinho do que eu estudo. Já vou falar aqui, né? Nesse grupo temos algumas pessoas estudadas aí em teologia. Já peço perdão, já começo pedindo perdão, porque eu sou uma classicista em formação, né? E não uma teóloga em formação. Então, o que eu vou falar aqui tem a ver com o que os nossos conhecimentos de textos podem nos informar, né? Como eles podem nos informar para a gente abordar não só o texto bíblico, mas também outros textos antigos, né? Então, considerar o texto bíblico como um texto antigo. E eu já vou começar aqui a apresentar. Vamos ver aqui. Espera aí. Já errei aqui tudo. Share screen. Meu Deus, ele não me mostra qual que é a minha tela. Portion of screen, vídeo. Eu preciso de uma tela. Qual tela que eu vou pegar? Geralmente, deixa eu ver aqui. Eu não Qual sei. tela que você precisa, Ana? É a tela da minha apresentação do Canva, sabe? É uma tela que já está aberta para apresentação, só que ele está mostrando vários pontos. Ele não está mostrando o que é. Vou ter que testar tudo. A princípio, aparece um ícone do Chrome, se você quer compartilhar direto do Chrome. É Sim. interessante, aqui, quando eu abro, aparecem as opções. Peraí, só um segundo. Nossa, sabe? Mas fica tranquila. Clique. Ah, ok. Ixi, gente. Acho que não vou conseguir compartilhar. Por que não? Vamos ver assim, uma parte. Ah, sabe por quê? Por quê? Porque eu estou num computador da faculdade que não é meu e eu não tenho as autorizações do administrador, Faz tipo do assim, computador. compartilha então o seu projeto do Canva comigo. Tá bom. Aí eu vou compartilhando junto. Bom, me perdoem, gente. Não, fica bem tranquila. Mas que interessante, então, eles... Faz parte do online. O online todo mundo passa por isso. É que eu tinha... Você sabe compartilhar o projeto, amiga? Pode me mandar Sim, no... já vou te mandar o Tá, link. mas fica tranquila, isso acontece. Essas coisas, as permissões, nossa, dá uma dor de cabeça. Sim, e isso está acontecendo basicamente porque isso é um Mac, né? Aí ele tem um monte de autorização especial e eu não sabia. E aí agora eu tenho que autorizar o computador e eu não tenho a senha do administrador. Mas, basicamente. enfim, gente, mas eu vou começar mesmo. Eu já mandei aqui para a Vicky e o que a gente vai fazer hoje, né? Eu vou falar um pouco, né, sobre as cartas na antiguidade, e isso vai nos ajudar também e a gente vai fazer uma comparação, né, entre Sêneca e Paulo. E aí alguém pode perguntar, nossa, mas por que comparar esses dois autores? É ao acaso? E assim, existem muitos motivos pelos quais a gente pode comparar. Pode até mesmo ser só porque os dois eram contemporâneos, né? E deixa eu colocar aqui para eu ver vocês.
Só porque os dois eram contemporâneos, a gente pode realmente comparar eles. Já vou falar aqui desse primeiro slide. A gente tem aqui alguns instrumentos de escrita no primeiro século, que é a época em que os dois escreveram, tanto Paulo como Sêneca. Então, nessa primeira imagem aqui em horizontal, essa imagem comprida, vocês veem que tem um livrinho de madeira, né, que chamava tabela em latim, e essa tabela era de madeira e ali se escrevia em cima da cera. E vocês veem que à esquerda desse livrinho tem como se fosse um triângulo. Esse triângulo de ferro, ele era uma coisa para raspar, para raspar a cera quando você errasse. Você escrevia com estilos, que era uma madeirinha assim apontada para você escrever em cima da cera. E nas tabuinhas você escrevia anotações rápidas, você estudava com elas, as crianças aprendiam a escrever. E aí, depois que você escrevia nas tabuinhas, você ia passar isso para um papel, né? Porque papel não era era uma coisa mais rara e mais cara também, então não se escrevia tudo no papel, se escrevia muita coisa na tabuinha, até às vezes contas, recibos de compras, porque eram coisas que depois você podia apagar e escrever de novo com outra cera, foi colocar outra cera em cima e escrever de novo. E vocês veem que o rolo, no primeiro século, você abre assim na horizontal, né? E você escreve em colunas. Então, você vê que Hollywood já mentiu para a gente, que nos filmes de Hollywood as pessoas abrem os rolos assim, mas era assim que se liam os rolos. E era até uma coisa muito prática, porque você escrevia em colunas e você lia, aí quando acabava a sua coluna, você abria mais um pouco e fechava mais um pouco. Então, o rolo sempre ficava assim. E aí você ia seguindo assim, né? Lendo uma coluna atrás da outra. E o que acontece? Que uma boa parte do Novo Testamento é composto por cartas, e em sua maioria são as cartas paulinas, né? E entender um pouco mais sobre esse gênero literário na Antiguidade Greco-Romana pode nos ajudar, inclusive, na leitura e interpretação desses textos, né? Por que se escrevia por cartas? Primeiro que era o único meio de comunicação à distância. Então, era normal escrever para você mandar notícias de saúde, como é que era, e as cartas eram muito breves em geral, né? A maioria das cartas que nós temos, também de pessoas mais nobres, porque não era uma coisa que tinha acesso a todo mundo, mas era para escrever eram cartas curtas em que você informava notícias curtas do que tinha acontecido e perguntava como que a pessoa estava, e era isso. E quando Paulo e Sêneca escrevem no primeiro século, então já existe uma longa tradição no mundo greco-romano de cartas. Então já existiam fórmulas literárias bem estabelecidas sobre como escrever isso, né? E a gente tem elementos que aproximam os dois escritores e que distanciam ele. Vou pedir para a Vicky passar para o próximo slide, para a gente ver o que a gente não vai fazer hoje, né? Hoje a gente não vai falar da correspondência apócrifa, então já dei um spoiler para vocês, entre Paulo e Sêneca, que essa pergunta sempre acontece. Existe uma correspondência que ela hoje, os estudiosos dizem que remonta ao terceiro, quarto século depois de Cristo, então surgiu ali e ficou famosa na Idade Média entre Paulo e Sêneca. Ela é interessante, é um texto, sabe, legal de você ver, por que as pessoas, por que ficou tão famosa uma troca de cartas fictícia, né, que se acreditou por muito tempo que era verdadeira, entre Paulo e Sêneca. O primeiro que duvidou da veracidade disso foi Erasmo de Roterdã. Ele começou a ver, ele viu incongruências na língua, no latim de Sêneca. O latim de Paulo ainda podia ser um latim imperfeito, né? Mas por que o latim de Sêneca era tão estranho, era tão medieval, né? Então, tinha algumas coisas que Erasmo começou a ver que não era um latim de primeiro século, aquele que estava lá escrito, né? Mas é interessante existir esse artefato literário, porque mostra como por muitos séculos as pessoas juntaram esses dois homens por algum motivo, né? Até São Jerônimo, na obra dele sobre os homens ilustres,
ele colocaram esses dois homens em comparação por vários motivos, né? E eles escrevem também sobre alguns temas parecidos, e os dois são vozes são vozes importantes e representantes, um do cristianismo e outro do estoicismo romano, né? Então a gente não vai também ficar aqui conjecturando se eles se encontraram, se eles se influenciaram um outro, se um leu o outro, sabe? Mas a gente vai ver o que os dois têm de semelhança, e não é por acaso que eles estão próximos muitas vezes. E também a gente vai ver por que eles dois são parecidos, né? Em alguns aspectos. E aqui eu coloquei outras cenas de leitura. Você vê aqui, então vocês veem, né? Em todas as representações antigas, as pessoas estão lendo assim, em horizontal, né? E isso é muito interessante, porque a gente já vê alguns gestos de leitura na antiguidade. Pode passar, Vicky. Então, a gente tem aqui essa frase do N.T. Wright, ele fala assim: se houver convergência ou sobreposição entre Paulo e os estoicos, Sêneca é um dos lugares importantes para começar. Então, o próprio N.T. Wright, né, que é um teólogo, ele nos fala isso, é porque em muitos momentos se fizeram essas comparações. E também pode passar, Vicky, uma outra frase que eu vou ler aqui é que por muito tempo o que se fazia muito, você pegava muitos paralelos entre a literatura do Novo Testamento e a literatura grega, principalmente, ou greco-romana, e se falava assim: você viu? Então o Novo Testamento tem nada de novo, é só uma cópia mal feita da cultura em volta, digamos assim. Então não dá para a gente ficar... isso daqui é um exagero. Assim como você ficar sempre encontrando só semelhança e praticamente sem analisar realmente o texto que está diante de você. Por outro lado, um apologista ele pode pegar o texto bíblico isolado e assim, meio que tirar ele do próprio contexto e falar: você viu? Ele é único, incrível, não tem nada como ele. Só que se a gente faz uma análise uma análise honesta desses textos, a gente vai ver as semelhanças e as dessemelhanças, e a gente vai encontrar o que tem de único mesmo, né, no texto bíblico, ou até em outro autor, e vai poder até se aproximar do texto bíblico de uma maneira diferente. Então, quando Paulo decide escrever cartas, ele se coloca diante de uma tradição que já existia. Então, ele põe os textos dele, eles começam a fazer parte de uma longa tradição de séculos, né? Então, existiam as cartas de Platão no 4º século antes de Cristo, de Epicuro no 3º século antes de Cristo, e depois a gente vai para Cícero, que já é 1º século antes de Cristo, né? Então Cícero ele é anterior a Sêneca, que são cartas em latim, e algumas cartas também em latim de Horácio e Ovídio, sempre dessa época. E a gente vê que no caso de Sêneca, eu vou falar aqui por conhecimento de causa, ele faz uma coisa inédita em latim. Em latim não existiam cartas totalmente dedicadas a um assunto filosófico. Isso existia já em grego, mas não em latim. Então, Sêneca, ao invés de mandar cartas para falar sobre o estado da saúde, de saúde, assim como o pessoal fala: olha, eu estou bem, fulano de tal está assim, não sei o quê, ele começa a falar sobre a saúde da alma, né, com o seu discípulo. E é interessante, porque Paulo ele escreve em grego, então ele se coloca nessa longa tradição de pessoas que falam da saúde da alma. Só que a gente vai ver as diferenças, né? E certamente, então, a gente, ao colocar Paulo nessa tradição, a gente não vai esquecer que Paulo tem um background de cultura judaica que deve ser considerado também. Então, que hoje eu não vou considerar, tá bom? Eu estou falando que da semelhança com as greco-romanas, mas a gente nunca tem que esquecer isso, senão também a gente vai ler sem compreender grande parte da obra de Paulo, sem entender esse background da cultura judaica, né? Então, pode passar, eu vou falar aqui um pouco de quem eram esses dois homens, né? Olha aqui, já começa, a gente pode já começar vendo as datas de nascimento e de morte dos dois, para vocês verem que eles viveram
exatamente no mesmo período, né? Poucos anos de diferença. De Sêneca a gente tem as datas um pouco mais certeiras e de Paulo a gente tem aproximado, porque a gente sabe que ele morre debaixo do reinado de Nero, que é de 64 a 68, não sabe a data exata, e o nascimento também é entre esses 5 anos, 5 e 10 depois de Cristo. E enquanto Sêneca ele nasceu em Córdoba, né, na Espanha, ele pertencia a uma família muito bem-sucedida e seu pai, Sêneca o Velho, foi um grande professor de retórica e, inclusive, ele escreve a única obra de ensino de retórica em latim que a gente tem na antiguidade, então é uma obra bem importante para hoje, para os estudiosos, para quem se interessa, por exemplo, com educação na antiguidade, ver como que se ensinava retórica às crianças, e ele dedica essa retórica a Sêneca, e Sêneca era o primeiro de vários filhos. Ele tem um irmão, Sêneca, que é citado em Atos 18, que é aquele Gálio, que ele praticamente fala que não, Paulo está em Corinto e assim, foi levado lá para ser julgado, né? O pessoal, os judeus levam ele porque querem julgar ele. E aí Gálio, que é Lúcio Aneus Gálio, né? Ele praticamente fala assim, olha, não quero saber disso daí, não. E esse é irmão de Sêneca. Então, para você ver como é uma proximidade muito grande. Sêneca logo ele se muda para Roma quando jovem, lá ele começa a estudar filosofia estoica, ele serviu como senador há alguns anos, também governou o Império Romano junto com Burrus, que é durante os primeiros 5 anos de Nero, que Nero, como sei se vocês sabem, mas ele começou a reinar muito novo, né? Então, teve alguns tutores antes dele começar a reinar efetivamente com 19 anos. E ele foi preceptor de Nero, ele foi então aquele cara que esse foi o maior cargo que ele teve, que ficou ensinando Nero tudo quando Nero era criança ainda. Depois, praticamente ele teve sempre muitos problemas com os poderosos, então ele conseguiu escapar da execução de Calígula, foi exilado pelo imperador Cláudio e no fim ele morreu sob o próprio Nero que ele ensinou, né? Então Nero mandou ele e ele acabou se suicidando, tomando lá uma coisa, e a cena da morte de Sêneca foi pintada, foi reproduzida ao longo da história, diversas formas foi contada, porque dizem, né, ficou assim na história que ele morreu com calma, resignação, ele aceitou a sentença, e justamente foi uma morte estoica, né, assim, então... E aí, tipo, então ele foi muito... Essa parte dele tornou ele bem famoso também. E aí ele escreveu muito, foi um escritor prolífico. Escreveu diálogos filosóficos, científicos, cartas e tragédias e uma sátira, né? Uma obra bem estranha que se chama Apoloquintosis, que é uma mistura de muitas coisas e é uma obra irônica. E, por outro lado, a gente tem Paulo, né? Que ele nasce em Tarso, depois vai para Jerusalém. Ele a gente sabe, né, da história dele, serviu como discípulo de Gamaliel, e muito da história dele que a gente sabe foi relatado por Lucas. Ele era cidadão romano, também a gente sabe que ele era um trabalhador de couro, ele se declara que era fariseu, filho de fariseus, depois a gente sabe como ele se converteu e tudo mais. E o que é interessante da gente comparar de Paulo e Sêneca é como eles, apesar de todo mundo falar da semelhança, eles eram extremamente diferentes, né? Enquanto Sêneca era um membro da elite romana, ele era romano, Paulo, apesar de ser cidadão romano, era judeu. E Lucas, ele retrata algumas vezes de que Paulo ele é discriminado ao longo, em várias ocasiões, né, pela sua etnia. Então, eu achei até interessante que o autor, que depois eu vou citar o livro que eu estou seguindo majoritariamente, ele fala assim, então mesmo se Paulo fosse um membro da elite romana, ele não estaria na mesma situação de Sêneca, porque ele continuaria sendo judeu. E ele seria uma parte de uma população discriminada, principalmente a gente pensar que em 49 o imperador Cláudio publicou um decreto para que todos os judeus fossem expulsos de Roma. Então, a gente sabe que o clima era esse, que existia no Império Romano em relação aos judeus. E o que acontece? Então, a gente tem esses dois homens, né? E eles escrevem... acho que você pode passar, deixa eu ver qual que é a próxima. Sim, aqui é só uma divisão das classes sociais de Roma,
só para a gente ver a diferença, mais uma vez, entre Paulo e Sêneca. É uma divisão que se faz, são 7 classes sociais, né? E como era o Sêneca fazia parte desse 3%. Ele não era da primeira classe dos mais ricos, mas era da segunda. E Paulo, ele não era pobre, mas ele estava nesse ES5, né? Então, era muita distância, uma distância muito grande de diferença entre ele e Sêneca. E aí, na próxima, Vicky, tem só quantas das pessoas... Não, nas anterior? Quantas das pessoas... Essa. Como que nessas mesmas classes sociais os cristãos estavam, né? Então, não tinha... a maior parte era dos mais pobres, alguns, a saber, 25% estavam na mesma condição que Paulo, e tinha pouquíssimos, né? Mas não tinha ninguém da classe social de Sêneca, né? Dos mais ricos, que naquela época do primeiro século se fazia parte dos grupos de Jesus, né? Como está escrito aqui, né? Dos grupos cristãos. Então, era uma distância muito grande. Por isso que até é um pouco difícil a gente ficar conjecturando um encontro dos dois e tudo, né? É mais fácil a gente colocar eles numa linha literária parecida, numa maneira de ser, do que a gente falar que um leu o outro, um encontrou o outro. E as cartas, elas têm uma característica muito interessante. As cartas, elas são um texto que, mais do que muitos outros, eles existem para estabelecer relações e conduzir relações adiante, né, entre remetentes e destinatários. E nesse papel, os sujeitos, eles que se envolvem nas cartas, eles sempre são sujeitos a algumas etiquetas, alguns jogos de poder também, especialmente quando a gente está falando de cartas de pessoas de status social relativamente elevado. Então, que é o caso das cartas de Sêneca. Sêneca escreve essas cartas para um único discípulo chamado Lucílio, e esse homem também era de classe social alta, porque ele foi procurador da Sicília, né, cônsul da Sicília. Então, eram 2 homens da alta sociedade trocando cartas. Nós não temos nenhuma carta de Lucílio, toda essa é uma questão, mas hoje essa foi uma questão por muito tempo. Lucílio existiu ou não? Sêneca inventou toda essa obra só para divulgar a filosofia dele? Mas hoje isso é meio que uma não questão, porque simplesmente a gente não pode responder essas perguntas, sabe? Então, mas por muito tempo ficou se conjecturando. Sêneca atribui um trabalho que existe, um poema sobre o Etna, ele fala que é de Lucílio. De fato, esse poema ele é assinado por um Lucílio, mas algumas pessoas dizem, é outro Lucílio, enfim. Então, assim, mas o fato que se sabe, existiu um Lucílio, na mesma época de Sêneca, procurador da Sicília. Sêneca dedica outra obra a Lucílio. Então, Sêneca não dedicaria a sua obra a uma pessoa inexistente. Porém, não se sabe se essa troca realmente aconteceu, ou se Sêneca escolheu um destinatário ali para divulgar sua filosofia. E às vezes a gente fica parado nessas perguntas porque a gente acha que a carta, por ela ser uma troca, né, de uma conversa entre 2 pessoas, ela é um transcrito da realidade. Mas nenhuma carta é isso, nenhuma carta é um transcrito daquilo que aconteceu, né? E além dessas diferenças, então, que eu acabei de falar, étnicas, econômicas, né? Sêneca foi um homem treinado em retórica, formado na filosofia estoica. Paulo, por outro lado, teve uma formação judaica muito forte, né? Então, outro tipo de formação. Ele escreve em grego, não sendo sua primeira língua. A gente tem uma diferença que a gente tem entre as 2 cartas, é como elas chegaram até nós como uma coleção. Né? Por Sêneca, a gente sabe que essas são 124 cartas, são muitas, então, parece que ele mesmo as editou e as publicou. As cartas de Sêneca, a gente fizeram sucesso. Ele foi um dos únicos autores da antiguidade a ter sucesso em vida, né? Porque hoje, por exemplo, a gente lê Virgílio, Eneida, não sei o quê, essas obras enormes que ele escreveu, mas ele não teve sucesso em vida, ele foi lido depois, né? Enquanto Sêneca, talvez até pela própria posição dele de poder que ele tinha, né? Ser um homem político e também um escritor, ele gozou do sucesso dele em vida, ele era muito lido.
e mesmo depois, alguns autores romanos, assim, tipo, uns 50 anos depois, você tem um historiador falando assim, gente, recomendando aos jovens que não leiam, né, que não leiam o Sêneca, porque ele tem um estilo muito rude, escreve mal. Então, se ele está falando para os jovens não ler, quer dizer que os jovens estão lendo, entendeu? Então, a gente tem alguns indícios, então, de que Sêneca era lido e tudo mais. Aí é muito engraçado, porque a Lugero, ele fala assim, porque no meio... você pode até encontrar um pouco de sabedoria em Sêneca, mas no meio desse estilo tão rude que ele tinha, isso vai te estragar mais do que te fazer bem. Então, era essa a fama que ele teve por muito tempo. Mesmo assim, era muito lido. Então, essas cartas, por como nós temos elas hoje, elas parecem ou muito editadas, ou que Sêneca escreveu elas com o intuito de publicar, ponto e acabou, entendeu? Então, tipo, por que muito editadas? Porque a gente tem poucas informações pessoais, poucas saudações, são coisas que geralmente quando a pessoa depois pensa em publicar, ela retira algumas coisas e deixa os argumentos principais da carta. Mas a gente não sabe? A gente só sabe o que a gente tem hoje. Enquanto as cartas de Paulo, existem algumas teorias diferentes como elas foram coletadas, né? E como elas chegaram até nós como uma coleção, mas o que pode ser mais provável é que as próprias comunidades que recebiam essas cartas iam trocando umas com as outras e copiando, e assim, já no final do primeiro século, existia uma coletânea de cartas de Paulo, que circulava entre as igrejas, né? E o que a gente tem nas cartas de Paulo é um indício pouquíssimo de edição. E a gente vai ver agora também mais para frente por quê. Também a gente tem aqui, olha, as cartas, uma diferença do comprimento das cartas. Enquanto a carta com certeza Sêneca escreveu muito mais do que Paulo, até pela comodidade da vida dele, o tipo de carta que se ele trocava realmente cartas com esse Lucílio, eram cartas de pouca distância, era lá dentro da Península Itálica, ele trocava, e ele conseguia, então, trocar cartas durante um ano inteiro com esse homem, né? Por 2, 3 anos. É uma troca epistolar que aconteceu durante 2 ou 3 anos. Enquanto Paulo, ele enviava cartas a longa distância e ele também provavelmente aproveitava a temporada de viagens, que era a primavera e o verão, para enviar as cartas. E ele as escrevia no inverno. Então, enquanto Sêneca deve ter escrito essas 124 cartas, como se fosse, assim, uma por semana, né, para Lucílio, provavelmente Paulo escreveu uma por ano, ou 2, quanto mais, entendeu? Se a gente colocar no período de tempo que eles escreveram. No entanto, você vê como Paulo, eu falei para vocês que geralmente as cartas são curtas, né? Assim, porque era para mandar notícias de saúde. Então, olha o comprimento da maior carta de Sêneca, 4.000 palavras, que era uma carta longa, viu? É por isso que muitas pessoas suspeitam, não era carta nada, ele só estava querendo divulgar a filosofia dele e colocou e disfarçou de carta para as pessoas lerem. Só que, olha, a mais longa carta de Paulo é quase o dobro do que a mais longa de Sêneca. Então, a gente já percebe o trabalho que Paulo tinha para escrever essa carta, que provavelmente era um trabalho de meses, também porque ele não podia enviar com tanta frequência, ele viajava, não era uma coisa tão fácil assim. E as cartas de Paulo são muito mais inconvencionais do que as cartas normais, né? Outros tipos de cartas. Elas não carregam a marca de um editor que tenta encaixar Paulo dentro dessas convenções que geralmente se colocavam nas cartas. E eu não sei, deixa eu ver só um segundo. Não, então a gente vai ficar por enquanto nessa página aqui, depois eu vou passar para a próxima. Então, a gente tem todas essas características que mostram, então, tipo, eu estou mostrando aqui às vezes mais diferença do que semelhança, né? Mas é porque é interessante a gente ver essas questões e até tentar entender por que esses dois homens foram sempre colocados tanto do lado um do outro, né? E então, assim, pode passar, Vicky, eu acho que é melhor assim. A gente vai ver aqui como que esse daqui é uma estimativa de quanto poderia custar, né, uma carta, o envio de uma carta naquela época. Então, como isso, se a gente for ver o custo da carta mais longa, né, e
e o custo da carta mais curta, você pode ver o quanto isso era uma tarefa fundamental para o ministério de Paulo, porque enquanto Sêneca era um homem bem de vida e podia fazer essas trocas semanalmente, ou pelo menos quinzenalmente com o seu amigo, e mandar essas cartas, receber, fazer essa troca filosófica e praticamente discipular uma pessoa filosoficamente por cartas, Paulo também estava discipulando igrejas, de uma maneira muito diferente, num tempo muito maior, mas ele estava, para você ver como essas cartas não eram uma parte do ministério dele, era uma parte muito importante do ministério pelo investimento de tempo e de dinheiro que demandava isso para um homem que a gente viu que não era da elite e tinha que trabalhar para se sustentar, para sustentar a obra que ele estava tendo, né? E as cartas, vamos ver aqui, ó, os pré-escritos de Sêneca, geralmente eles estão sempre dentro das convenções, né? Agora, deixa eu ver qual que é a próxima. Pode passar a próxima, para a próximo slide. A gente tem esse esquema que, assim, ó, gente, nem sempre é assim, tá? Eu, assim, como uma pós-estruturalista, eu não gosto muito de esquemas, assim, que vão falar, carta é assim, tem que ser assim. Mas isso é um modelo, né? E que quando a gente vai estudar, mesmo, muitas vezes, até mesmo as cartas que a gente pode dizer, não, isso segue totalmente o modelo, existem, sim, divergências. Mas é como se a gente pode falar que é isso que se esperava, que o leitor que ia receber a carta esperava receber, certo? É como hoje, quando a gente vai ver um filme de comédia, a gente espera rir, a gente espera que aconteça. E se a gente não rir, fala, poxa, meu Deus, esse filme foi ruim, né? Se a gente vai ver um drama, se a gente vai ver uma história real, a gente vai ver um documentário, a gente tem expectativas, porque aquele gênero gera expectativas. Então, a mesma coisa acontece com uma carta. As pessoas recebiam e tinham, assim, algumas fórmulas que eles esperavam receber, né? E, bom, Sêneca não segue nada disso, nada disso. Certo? Existem pouquíssimos momentos em que a abertura dele Sêneca saúda o seu Lucílio, ponto. E é isso, essa é a abertura dele. Ainda que ele coloca o seu Lucílio, porque esse é um sinal de afeto em latim, né? Porque as cartas de Cícero escreve Cícero saúda Ático, não tem nem o seu Ático. Então, tipo, essa era a abertura clássica dos romanos e dos gregos, era uma abertura curta, só para colocar quem enviou, quem está recebendo. A gente sabe, a gente vai ver depois, se vocês já leram as cartas de Paulo, o quanto Paulo se demora na abertura. Ele fala quem está saudando, quem está recebendo, e quem enviou ele, quem não enviou. Então, isso já é completamente diferente, né? Aí, Paulo tem petições, ele tem muitos momentos em que ele agradece a Deus pelo que está acontecendo na igreja, para quem ele está escrevendo. Ele relata algumas coisas que aconteceram, e aí ele agradece, e as saudações de Paulo também são longas, né? Ele saúda em primeira pessoa, em segunda pessoa, todo mundo saúda todo mundo, né? Se você for ver o final de uma carta de Paulo. E enquanto Sêneca, ele respeita a abertura e a saudação. E são muito curtas, vocês vão ver. E geralmente, e é por isso que muitas vezes pensou, ou esse cara editou muito as cartas dele, tirou todas essas partes para publicar, porque parece que ele mesmo editou para publicar, ou ele realmente só disfarçou tratados de cartas. Mas, isso eu defendi no meu mestrado, ele queria escrever cartas, né? Ele não queria disfarçar para escrever cartas. E tem muitas características que talvez são menos evidentes do que essas, que mostram que o que ele está escrevendo é uma carta, e não um tratado filosófico. Ele trata, sim, de assuntos filosóficos, mas é uma carta. Aí, uma coisa que é muito característica, agora a gente vai... agora eu não sei o que fazer, Vicky, porque o que eu ia fazer agora era compartilhar toda a minha tela, e aí não vai dar. Mas eu vou comparar, eu acho que eu vou fazer assim, eu vou mandar no chat, fazer o quê?
Não sei mesmo como fazer isso, porque É alguma imagem? Não, eu ia compartilhar, na realidade, várias passagens para a gente comparar mesmo o texto, né? Já que a gente aqui está falando Eu de... acho que dá para mandar no chat, sim. Acho que o pessoal consegue acompanhar, né, gente? Ali pelo chat. Certo. É um texto que é possível copiar e colar? Sim, Ele sim, tá dá em... para... Ah, então acho que dá sim, Ana, bem tranquilo. Sim, tá certo. Então, vamos lá, que isso vai ser um pouco mais trabalhoso, mas vai dar certo. Vai sim. Então, deixa eu... A gente, por exemplo, olha, a gente tem a abertura, né? A abertura das cartas. Deixa eu mandar aqui. Seria muito legal vocês poderem... então, é que eu não estou conseguindo projetar. Lucas, é que ela tá num computador da universidade que tá completamente bloqueado. Ele pede o acesso, a senha do administrador, enfim. Por isso que eu tava compartilhando. Vamos ver. Será que agora ele me deixa? Por algum motivo, ele me deixa projetar algumas coisas. Deixa eu ver aqui. Ele me deixa projetar... Ah, não. PDF ele não deixa... Queria ver se... Em uma porção da tela. Ah, não. Não, gente, é uma pena, né? Poxa, não deixa mesmo. Mas bem tranquilo, Ana. Pode ir mandando no chat, a gente vai acompanhando também. Tá certo. Então, a gente tem a abertura, deixa eu fechar aqui que eu abri um negócio. A gente tem a abertura, né, das cartas. Deixa eu colocar aqui, porque... É assim que Sêneca abre as cartas dele, ó. Ah, lógico que ele vai fazer isso, né? Poxa, que pena, gente. Bom, ele escreve Sêneca saúda o seu Lucílio, né? É só isso, só essa é a abertura das cartas dele. E aí, comparado assim, né, com uma abertura de uma carta de Paulo, né? Então olha que texto enorme para abrir a carta. E isso, gente, não tem nenhuma coisa igual na antiguidade. É até estranho para o Então, você imagina aquelas pessoas que recebiam a carta, como podia ser estranho e como podia ser recebido, porque não se esperava isso, né? E o que isso pode significar? Isso eu deixo para os teólogos falar o que isso pode significar. Mas essa diferença é bem grande. Então, qualquer carta de Paulo tem uma abertura desse tipo, e algumas maiores, outras menores, e qualquer carta de Sêneca é simplesmente isso, Sêneca saúda o seu Lucílio, né? Então, os dois, eles expressam essa vontade de estar presente na carta, né? De estar presente, de que, tipo, eu vou colocar aqui, Colossenses 2:5, de que a carta é só um meio para eles amenizarem essa ausência, né? Então, Paulo fala assim, e aí eu vou ler o texto de Sêneca, porque senão a gente não vai dar para... Ele vai cortar todos os acentos, mas ó, ele fala assim, ó, obrigado por me escrever com frequência. Ó, aqui, ó, gente, essa é a manifestação de alegria do Sêneca. Obrigado por me escrever. Pois esse é o único meio pelo qual você é capaz de se mostrar a mim. Eu nunca recebo uma carta sua em que no mesmo momento venhamos a estar juntos. Sem que, no mesmo momento, venhamos a estar juntos. Se para nós os retratos dos nossos amigos ausentes são agradáveis, de tal forma que renovam a recordação e a saudade, e confortam com um imaginário e ilusório alívio, quão mais agradáveis são as cartas, que nos trazem verdadeiros vestígios de traços dos amigos ausentes. Pois não há nada mais doce no tete-a-tete, é o que a mão do amigo impresso na carta oferece, reconhecê-lo. Então, ele mostra, a presença é melhor. Ele até fala numa outra carta, eu gostaria de estar aí com você e te contar essas coisas, porque os nossos olhos acreditam mais porque nós acreditamos mais naquilo que a gente vê do que naquilo que a gente ouve. Mas ele faz, mas não é possível. Aí ele começa a escrever, né, toda a carta. Então, esse tema, para vocês verem, como quando Paulo fala que ele gostaria de estar lá
em alguns momentos, ele está entrando também nesse ambiente maior, como é que fala? Nesse locus literários que já existia. Tá bom, nós estamos escrevendo a carta, mas eu gostaria de estar aí com você. Eu gostaria de compartilhar isso com você presencialmente. Isso seria muito melhor. Mas a carta, ela cumpre essa função, né? E aí, mais uma outra coisa, que isso eu acho que é bem interessante, como os dois fazem isso, e aí a gente percebe que é realmente uma característica da carta, que é aquilo que veio a se chamar depois como diatribe, né? Que seria a carta, ela é um diálogo, né? Em curso, mesmo que a pessoa que está lendo não está lendo, né? Mas ela é um diálogo, e aí eu vou mostrar isso como para vocês. Olha, Paulo fala assim: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda? De modo nenhum. E aí ele faz mais perguntas, né? Ou será que vocês ignoram que todos nós somos batizados em Cristo? E se você for ler as cartas de Paulo, vocês podem encontrar em diversos lugares como ele continua, ele se serve dessas perguntas, que às vezes ele mesmo responde, para ele continuar o argumento dele. E essa era uma técnica que se usava, muito comum nas cartas. Em primeiro lugar, isso envolve o leitor, né? Então, se o leitor o leitor estava meio distraído, assim, de repente vem uma pergunta, opa, meu Deus, uma pergunta. E aí isso chama a atenção dele de novo. Isso também ajuda a prosseguir, né, o argumento. E aí Sêneca, ele faz as mesmas coisas parecidas. Na carta 7, por exemplo, ele fala que ele foi ver um jogo gladiatório e que a multidão, cheia de raiva, assistindo esses jogos, torcendo, né, porque era um esporte e tudo mais, ele fala como o contato com essa multidão fez com que desejos ruins surgissem nele. Então ele fala assim, que tipo, ele começa a carta assim: você pergunta o que julga que deve evitar acima de tudo? A multidão. E aí ele explica por que a multidão ela faz com que, no meio da diversão, porque o jogo é uma diversão, surjam esses vícios que você pensava que tinha vencido, eles surgem de novo dentro de você, né? E aí, só que no meio de toda essa argumentação, ele fala assim: o que acha que eu tenho a dizer? Eu volto mais ambicioso, mais ávido, mais luxurioso. Na realidade, eu volto mais cruel, mais desumano, porque estive entre os homens. Então, ele está trazendo uma crítica também aos jogos, né? E eu acho engraçado porque ele fala assim: por acaso fui parar num jogo, de repente caiu assim, mas, né, não era por acaso que ele foi parar. E aí ele fala também, ele continua tipo o argumento, né, dizendo que o que ele achava pior do que tudo era o espetáculo do meio-dia, porque o espetáculo do meio-dia era meio que um espetáculo sem regras, assim, em que a única regra era matar. E então e é um espetáculo meio confuso, que a gente não sabe muito bem como ele acontecia, porque a gente tem poucos relatos dele, mas é meio que é como se ele dissesse: meu, ali só tem a crueldade pela crueldade, não tem nem a questão do esporte, né? E aí ele fala que então as pessoas elas ficam falando: mate-o, por que ele demora tanto para morrer? Ele simula todas as vozes, né? E aí ele fala, e aí ele continua falando assim: isso porque as pessoas estão falando, ele tem que morrer porque ele é um criminoso, porque aí ele fala assim: e daí? Porque ele matou, ele mereceu sofrer isso? E você? O que mereceu, infeliz, para ser espectador disso? Então, ele tá sempre interagindo com a pessoa que está lendo ele. E Paulo faz a mesma coisa, né? Ele faz várias perguntas, né? Por exemplo, olha, eu vou colocar aqui Filipenses 1, né? Gente, as perguntas de Paulo você pode achar em qualquer momento, qualquer carta que você abre, você pode achar isso, né? Então ele fala assim: estes os fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho, aqueles, porém, pregam a Cristo, não sei o quê. Aí ele fala: mas que importa? Então, assim, ele sempre está trazendo essas perguntas que vão chamar a atenção do leitor e vão colocar o leitor dentro dessa conversa. É por isso que a carta ela tem esse estilo único, porque mais do que muitos outros tipos de texto, poxa, eu não sei que tipo de texto que eles poderiam mandar um poema, uma história,
mas eles estão escrevendo diretamente com o seu público, né? Para envolver eles nessa conversa. E muitas vezes também a carta responde a uma pergunta. Então eu vou colocar aqui 1 Coríntios 7, está aqui. 1 Coríntios 7, Paulo fala assim, olha, quanto ao que vocês me escreveram, então o que a gente tem aqui, a gente sabe que essa igreja já tinha escrito uma carta a Paulo e feito perguntas. E eles perguntam, é bom que homem não toque mulher? Aí ele começa a argumentar, conversar sobre isso, né? E aí, da mesma forma na carta 8, vamos ver o que ele vai copiar se eu colar aqui. Não, você vê, ele tira tudo, mas dá para ver um pouquinho. Ele fala assim, você diz, né, no começo da carta 8, você me manda evitar a multidão e afastar-me e ficar contente com a minha consciência. Aí Lucílio pergunta, onde estão aqueles seus preceitos que ordenam morrer em atividade? Então ele pergunta já falando assim, olha, você disse isso, mas você também fala para a gente morrer em atividade. E aí qual que é o certo, né? E isso é bem no comecinho da carta. Pá, e aí Sêneca começa a carta dele para responder a essa pergunta. Então, todas essas características, vocês veem que, ao mesmo tempo que as cartas são muito diferentes, elas têm muitas semelhanças também. Por quê? Porque a gente está falando desse gênero literário que ele era feito justamente para alcançar o leitor, né? E aí, eu vou ler só mais uma parte que... agora, deixa eu ver qual que era. Tá aqui, Romanos. Tá. Então, por exemplo, aí a gente tem, muitas vezes, Paulo, ele tá muito, ele mostra, Paulo, muitas vezes ele mostra como ele está feliz, né? Por conhecer aquela igreja, ele fala assim, eu dou graças a Deus por vocês, né? Ele se alegra diversas vezes, gente, é inúmeras as vezes que ele mostra a alegria dele por estar conversando com aquelas pessoas ou por algo que aconteceu, enquanto esses momentos são bem menos frequentes nas cartas de Sêneca, em que ele se alegra por algo que aconteceu com Lucílio, né? Só tem uma carta, que é a número 34, que ela é bem, bem curta e ela é bem típica disso, assim, só que tipo, não é também uma coisa que é muito frequente, né? Então ele fala, cresço e exulto, tendo-me distraído da velhice, porque Sêneca também está velho, né, nessas cartas, então ele fala muito de velhice. Reanimo-me todas as vezes em que você age como escreve, e entendo quanto superou a si mesmo, pois anteriormente... Então, ele começa aqui a falar que ele ficou feliz, que houve uma evolução, né, no seu discípulo, ele cresceu. E também, em certo momento, nessa mesma carta, ele reivindica para si, ele fala assim, olha, você cresceu assim por causa de mim, né? E, então, ele reivindica a autoridade sobre aquilo que está acontecendo. E a gente sabe que também Paulo faz isso, né? E isso é muito... E aí eu não mostrei assim como... Agora eu vou comparar os finais, né, das cartas. Por exemplo, vou pegar aqui Colossenses mesmo. Colossenses 4, né? Ele... Bom, poxa, peguei a saudação mais curta de Paulo. Ele fala assim, ó, a saudação é de meu próprio punho. Paulo, lembre-se de vocês, lembrem-se das minhas algemas, a graça esteja com vocês. Então, essa é uma saudação bem curtinha, mas olha como é a saudação de Sêneca em todas as cartas. Né? Enquanto a gente tem Paulo falando, eu acho que é em Romanos, agora eu não vou achar, né? Quando a gente precisa do exemplo, eu esqueci de colocar esse exemplo. Ele fala todo mundo, né? Timóteo que está aqui comigo, saúda vocês. Não sei o que, saudações disso. Eu estava lendo hoje de manhã, só que agora eu estou nervosa, então não vou achar.
quanto que ele tem, tipo, uns 8 versículos de pessoas saudando pessoas, né? E aí você pensa, e aí é por isso que esses indícios, eles mostram para os estudiosos de hoje em dia como essas cartas foram um pouco editadas, porque porque um editor talvez pense, isso daqui é desnecessário, vamos tirar, sabe assim? Por que hoje nós nem sabemos quem são todas essas pessoas, mas esse é um indício de que essas cartas elas são quase bem parecidas com como elas foram recebidas pelos primeiros leitores, né? Porque a gente tem muitas informações pessoais que talvez a gente na mão de um editor, isso era muito comum, gente, porque hoje a gente tem uma concepção de encontrar o texto antigo e nem sempre, né, não ficar lá corrigindo ele, mas assim, tipo, até 2 séculos atrás era assim que se fazia, sabe, com textos antigos. Isso é muito engraçado, porque até 1700, até por uma mentalidade muito iluminista, você encontra, por exemplo, Cícero, que é um dos autores mais prolíficos romanos. As pessoas, como ele escreveu muito, 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 existe um latim que é o latim ciceroniano, e é o latim com o qual se aprendeu o latim por muito tempo, porque ele escreveu muito. Então, muitos exemplos gramaticais, tal tempo verbal, você vai encontrar em Cícero. Então, ele foi modelo, ainda é modelo de latim por muito tempo. Só que o que se fazia muitas vezes? Você pegava um outro autor, tipo Salustio, que é um autor que escreve tudo embolado, né, comparado com Cícero. Ele escreve as ordens das coisas. Aí você fala assim, não, Salustio aqui está errado. Então, os editores, eles, por muitas vezes, transformavam Salustio em Cícero, porque era Cícero que era latim, entendeu? Então, por muito tempo se fez assim, mas hoje não se faz mais desse jeito, né? Então, era muito comum mesmo, na Idade Média, às vezes, retirar umas partes. Falar, isso não é típico de Cícero, vou tirar. Isso não é Paulo, vou tirar, entendeu? Só que hoje já não se pensa mais assim, né? Não é assim que se editam mais um texto. E então todas essas saudações no final, esses cumprimentos no começo, tudo isso assim, ele é um sinal de que os textos eles foram pouco editados e de que assim os textos das cartas de Paulo, a gente tem muitas coisas que são bem parecidas, se não, com aquilo que foi escrito, né? Aqui, ó, eu encontrei aqui uma parte, tipo assim, olha como... E essa ainda é curta, hein? Em 1 Coríntios 16, né? Paulo, ele fala assim, olha assim, as igrejas da província... Então, ele está saudando pelas igrejas da Ásia, né? Áquila e Priscila também mandam saudações. Todos os irmãos mandam saudações. Aí ele já fala assim, então, e vocês também, saúde. Então, já resolve tudo. Todo mundo tem que se saudar. E aí, depois, ele também escreve a saudação dele. E aí é muito legal que algumas vezes Paulo termina com uma mini oração, sabe? Uma escrita em versos. Isso também era comum. Sêneca, no caso, todas as vezes que ele manda um verso poeta, de uma reflexão final, ele escreve que ele explicita, olha, o meu presente de hoje é esse. Aí ele cita alguma pessoa. E Paulo também termina, não falando o meu presente de hoje é esse, né? Mas ele escreve alguns versos finais dessas cartas, e era um jeito também de concluir as cartas, porque era comum, e nisso eles são parecidos, porque era comum mandar essas cartas, as cartas mais convencionais, era comum mandá-las com um presentinho, sabe assim? Porque para mostrar que a pessoa estava bem, você manda isso com um presente. Mas tanto Sêneca como Paulo mandam presentes em palavras, né? Com palavras de sabedoria, Paulo manda com orações. Então, nisso, eles são diferentes, né? Da tradição que antecede eles. E, Vicky, você pode apresentar aqui, falta só uns 3 slides, aí a gente termina. A gente estava lá falando das partes das cartas, e aqui eu vou só falar para vocês, né, para quem quiser, né, quem está ali na formação de letras, fala, o que eu vou fazer da minha vida? Você quer ser um filólogo? Você pode ser um filólogo, porque todo esse trabalho, essas análises que eu estou mostrando para vocês, elas fazem parte de uma área, né, da nossa grandíssima área de letras e estudos de línguas, que se chama filologia.
E esse resumo que eu mostro aqui para vocês, que é o nome do livro, The Powers of Philology, é um resumo bem assim esquemático do que pode ser o trabalho de um filólogo, né? O trabalho de um filólogo, esse autor Gumbrecht, ele divide em 5, né? Identificar fragmentos. Que então, porque os textos, né? Como a gente eu falei bem brevemente para vocês como que as cartas de Paulo provavelmente chegaram a nós como uma coleção e como que as cartas de Sêneca chegaram a nós como uma coleção. Essa coleção, tipo, as cartas de Paulo são 15, é um fragmento enorme, mas é um fragmento. Por que é um fragmento? Porque a gente não tem acesso a todas as cartas que Paulo escreveu. Então, todo o texto da antiguidade, em certa maneira, é um fragmento. E como esses fragmentos são escolhidos, aí tem muitas. E o filólogo ele tem esse trabalho de identificar. E hoje, quando você estuda, provavelmente, quando você estuda provavelmente as cartas paulinas, muito provavelmente hoje os teólogos e estudiosos de hoje eles vão dividir. Essas são as primeiras, essas são as cartas de antes dele de morrer. Tudo isso que você pode dividir as cartas por tema, por destinatário, você vai formando novos fragmentos, né? Então, o filólogo ele tem esse trabalho também. Assim, e editar os textos, né? Porque não sei como os textos antigos, eles são divididos em diversos códices, muitos deles são medievais ou renascentistas, que são reescritos. E aí você tem várias tradições manuscritas, e o texto que a gente abre hoje, quando você pega o grego, quando você pega o latim, ele já é uma edição, né? Ele é uma edição, esses caras muito cabeçudos, né? Eles juntaram, viram qual que era, e chegaram a um texto que hoje a gente pega para traduzir, para estudar, e são os manuscritos que os tradutores da Bíblia pegam para traduzir. Então, esse também é o trabalho de um filólogo, né? Escrever comentários, que aí os comentários bíblicos todos aqui conhecem, existem comentários que são com viés mais teológico, um comentário que pode ser mais literário, mais, como é que fala? Linguístico, né? Filológico, que você encontra lá, por exemplo, os comentários que eu leio de Sêneca, a gente pode encontrar muitas vezes, e você pode encontrar isso nos comentários da Bíblia também. Tem uma palavra lá e você encontra quantas vezes essa palavra se repete em Sêneca, se ela é nova, se ela é uma invenção. Tipo, essa palavra não existe antes de Sêneca. Essa palavra Paulo usa nesse sentido, mas no grego, koiné era usada nesse sentido. Então, o comentário é um gênero muito variado, porque você encontra tudo lá dentro. Você pode encontrar coisas filológicas, coisas históricas também, né, que vão ajudar o leitor a acessar aquele texto. Um outro trabalho é historicizar as coisas, colocar, que hoje a gente fez um pouco isso, a gente colocou as cartas de Sêneca e de Paulo dentro de uma história de cartas, uma história da epistolografia. E um outro trabalho do filólogo também é ensinar. O ensino, aqui eu não coloquei, mas o Gumbrecht ele chama isso de ensino de complexidades, porque realmente acessar um texto antigo tem muitas camadas e muitas complexidades. Então, um dos trabalhos do filólogo é esse, né? E isso, por exemplo, é uma área também de estudo que a gente tem. Pode passar para a próxima, nem lembro o que tem na próxima. E aí eu tenho aqui um pouquinho só, algumas, não são todas a bibliografia que eu usei hoje. Eu usei esse livro, Paulo e Sêneca, que tem vários artigos que compara, por exemplo, o que Paulo e Sêneca falam sobre as mulheres, o que eles falam sobre escravidão, e qual que era, e assim, hoje eu trouxe para vocês só uma parte comparando os estilos textuais, o que pode ser parecido ou diferente das cartas, né, desse gênero que é a epístola, que é a carta. Mas a gente poderia, e existem estudos que comparam Sêneca e Paulo em seus argumentos filosóficos, né, em sua maneira de argumentar. E quando você encontra essas semelhanças, e eu acho que são algumas semelhanças bem grandes que se encontram da maneira de argumentar de Paulo, por exemplo, sobre a conduta sexual, e a maneira que os estoicos também argumentavam sobre isso. Então, você percebe que Paulo ele se insere nessa tradição, mas também você pode ver quais são as diferenças. Mas esse
é outra apresentação, tá? Mas é só para mostrar a vocês que existem muitas maneiras de comparar eles dois. E eu acho que, gente, é isso. Ah, sim, Paulo não cita uma pessoa chamada filólogo. Sim, filólogo, na real, é uma palavra que hoje se usa para essa profissão, sei lá, de quem estuda os textos antigos, mas ele era um nome na Grécia Antiga que poderia também caracterizar uma pessoa que falava demais, sabe assim? Sim, um verborrágico, era um filólogo. Então, assim, as primeiras vezes que essa palavra aparece em grego, ela significa isso. Fulano de tal é um filólogo, meu Deus, não para de falar. Ele ama as palavras, entendeu? Fala, 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 não para de falar. E então, era um nome ou um nome também, tipo, meio para satirizar a pessoa. Então é isso, gente. Agora a gente pode conversar. Muito obrigada, Ana. Gente, eu nunca percebi esse versículo. Se alguém conseguir, se você conseguir lembrar que trecho é esse. Ana, muito obrigada pela tua apresentação. Nossa, eu achei interessantíssima. Eu queria começar com uma pergunta, então, e depois a gente abre para as demais perguntas. Primeiro, você falou do filólogo agora no final, né? E é muito interessante para quem gosta de Senhor dos Anéis, a gente sabe que o Tolkien era um filólogo. Porém, no meu estudo do curso de letras, a gente falava pouquíssimo da filologia e como é que hoje em dia, por exemplo, uma pessoa poderia se tornar um filólogo? Como é que ela segue por esse caminho? Sim, então, é que é uma palavra que às vezes é um pouco em disputa, porque às vezes hoje as pessoas falam, crítico textual. Geralmente meu curso de linguística também, eu acabei aprendendo mais sobre filologia quando eu fui para o mestrado mesmo, e porque não, às vezes o pessoal está um pouco avesso a essa palavra por vários motivos, assim, mas existem, por exemplo, a Unicamp, a USP, tem centros de estudos de filologia, né? Para se tornar um filólogo, eu sei que a Universidade Federal da Bahia, ela tem um centro muito forte de filologia, porque eu tinha um professor da análise do discurso, que ele era formado por lá, depois ele fez doutorado na Unicamp, hoje é professor também, e ele falava de como a formação dele, ele teve essa abordagem muito filológica, e ele falava de como, por exemplo, na questão da análise do discurso, que no caso ele estudava coisas de hoje, sabe? Não estudava textos antigos, que nem eu. Era interessante esse conhecimento filológico para ele fazer as análises dele, sabe? Ele via as estruturas ele via as estruturas gramaticais, as estruturas dos sintagmas para ele fazer a análise do discurso, assim, né? Então, é muito amplo também o que você pode fazer com um conhecimento bem aprofundado da língua. E aí, assim, o que dá para fazer? Primeiro, entrar num curso de letras, linguística, e realmente você tem que meio que galgar esse caminho seguindo, assim, vendo o que tem na sua faculdade com letras clássicas, porque isso pode existir em qualquer língua, né? Mas mais ou menos, é um caminho meio que no Brasil você faz ele um pouco à parte, porque não existe essa carreira, né? Assim, mas é mais ou menos isso. Entendi, obrigada. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de colocar? Antes de terminar, será nesse em latim. Queria que você lesse uma frase de Sêneca em latim. Ai, tadinha. Não, mas no caso, Ana, Sêneca, essa questão de Sêneca e Paulo, né? Porque acho que a grande diferença sobre o Oriente, daí essas grandes diferenças, as coisas mais próximas seriam uma coisa geral, e as coisas que são diferentes é o fato do Paulo estar mais para o Oriente, e Sêneca ali em Roma, né? Ali perto de Roma, ou a oeste, mais a oeste. Seria isso? Sim, existem muitas diferenças, né? Como a gente falou das classes sociais, mas com certeza a cultura
pregressa dos dois faz a diferença, né? O Paulo ele estar mais influenciar, ser judeu antes de tudo, né? Então ter todo esse background e porém é isso, né? Eu acho que é isso a diferença dos dois cultural e o propósito também com o qual os dois escrevem mas eu acho que tipo a diferença do local de onde os dois escrevem faz bastante sentido, sim. Embora a gente tenha hoje, né, essa divisão maior entre Ocidente e Oriente, mas na época eles se viam, todos esses povos, os gregos, os romanos, esses dias eu estava refletindo por que a gente fala tanto greco-romano, sendo que eles não se viam como uma unidade, sabe assim? A Europa como uma unidade é uma coisa que veio depois da colonização, sabe? Eles viam muitas diferenças entre si. Então, eu acho que a gente que precisa desnaturalizar essa unidade que a gente vê hoje. Agora eu vou ler aqui uma parte. O Sêneca, a carta 1, né? Eu vou ler em latim, depois eu vou traduzir. Ele fala assim: Ita fac milu kili, indica te tibi et tempus, quad ad huc auferebatur, aut subriepebatur, aut exquidebat, collige et serva. Então, ele fala assim: faça assim, Lucílio meu, vindique a si mesmo e o tempo, aquele que um dia lhe fora roubado, aquele que você perdeu ou simplesmente se foi. Recolha esse tempo e conserve. Então, esse é o começo de todo do epistolário todo. Ele fala para Lucílio aproveitar, porque a filosofia, para fazer filosofia, precisa de tempo, né? Então, ele começa as cartas dele falando sobre o tema que vai ser um dos temas também principais. Reivindique o tempo para você mesmo. Desculpa, não ouvi. Você está usando a pronúncia reconstituída, né? Ah, sim. Outra coisa, o Sêneca seria um cético? Ou ele tinha alguma religião romana? Ele se dizia estoico, ele se dizia estoico mesmo. Cético era outra escola filosófica, né? Mas ele, nos escritos dele, ele cita todo mundo, ele cita Epicuro, ele cita filósofos céticos, cínicos, mas ele se dizia estoico mesmo, era o que e ele tinha uma visão, se você ver em geral, ele tinha essa visão estoica do mundo, como a natureza, por exemplo, como padrão das coisas, uma natureza quase divina também, natureza como uma divindade, porque o propósito de tudo era seguir a natureza e enfim, olhar para a natureza como um padrão para o qual você vai seguir. Se você seguir a natureza, você vai vários conceitos dele são bem estoicos, e essa questão que você falou, religião, né, era aquilo que eu vejo que o Pierre Hadot, ele fala muito bem sobre a filosofia antiga. A filosofia antiga era uma maneira de viver. Então, acabava se misturando essa vida, por isso que Lucílio era o discípulo dele. Muitas vezes Sêneca fala para Lucílio como que ele tem que falar com os deuses, sabe assim, com os deuses fale assim, não fale assado. E então fazer filosofia, ainda na época de Sêneca, isso estava começando a se diluir mesmo, né? Porque a sociedade romana era muito diferente da sociedade grega. Mas as escolas filosóficas, elas eram um pouco isso, elas envolviam todo o ser da pessoa. Então, é muito difícil a gente falar de escola filosófica e não falar de religião na antiguidade, né? Se a gente for para trás, tipo Pitágoras, ele tinha essa ideia. Um discípulo dele, para ser discípulo dele, tinha que conseguir pelo menos fazer 24 horas de jejum. Então a gente tem essa mistura muito grande. Não era só vamos sentar aqui, conversar e conjecturar sobre o mundo, né? Então, participar de uma escola filosófica envolvia toda a vida da pessoa. E, lógico, que Sêneca está em um contexto um pouco diferente, porque ele era político e tudo mais, mas ele ainda tem essa questão da vida prática associada, tipo, a como tem que comer de uma certa maneira e tem que viver de uma certa maneira, tem que se vestir de uma certa maneira. Então, isso é também religioso, né?